Tudo bem? Então, estou gravando a aula. Ela vai ficar disponível no Canvas durante 14 dias, no YouTube, no link que tem lá no Canvas e no meu canal, durante até o final do semestre, tá? Pelo menos. Então, na aula passada, igual a gente falou, a gente estudou a revisão, a gente fez uma revisão, não, a gente estudou a memória cache de mapeamento direto. Se você não está sabendo nada, volta no vídeo anterior que você vai entender. A gente acabou de fazer uma pequena revisão. E então, quando a gente olhou a cache de mapeamento direto, basicamente a gente tinha numa linha da nossa cache, ou num slot da nossa cache, tendo exatamente um slot, um bloco por linha que a gente poderia armazenar. Armazenar. A gente viu a cache associativa por conjunto, bom que a gente faz uma revisão. Então a gente passa mais rápido por ela. Obrigado, Daiane. O que a gente faz? O negócio da cache associativa por conjunto basicamente é o seguinte: a gente, em vez de ter numa linha só, a gente poder armazenar apenas um bloco, a gente pode armazenar vários blocos em uma linha. Porque a ideia é que se na hora que eu tiver que colocar um bloco na minha cache, aquela linha ela já estiver ocupada e eu só tiver um espaço para colocar um bloco lá, eu vou ter que tirar o bloco que eu estou usando para colocar outro. Quando eu coloco mais blocos por linha, eu tiro esse problema que a gente chama de conflito na nossa cache, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. A ideia era a seguinte: para uma cache aqui, que a gente tem associativa por conjunto, repara que aqui a gente continua mantendo uma cache com 4 slots, certo? A gente tem uma cache de 4 slots. Então, vamos colocar a geometria da nossa cache aqui só para exercitar. Aqui a gente tem uma cache de 4 slots, ou 4 linhas, né? 4 linhas, ou slots, certo? Em cada um dos slots, a gente continua tendo os nossos dados e metadados, só que, olha só, aqui são os metadados, aqui são os metadados referentes ao bloco, ao primeiro bloco da nossa linha. Metadados do primeiro bloco. Aqui a gente tem o nosso primeiro bloco, que é um bloco de dados. Bloco de dados. Primeiro bloco de dados. E aqui a gente tem a mesma coisa. Será que vai dar? Não deu, né? Aqui a gente tem o nosso segundo bloco. Espera aí, deixa eu apagar. Pronto. Aqui a gente tem o segundo bloco de dados na nossa cache. Metadados do segundo bloco. Vou colocar assim, que aí fica tudo coisa. Bloco de dados. Legal. Então, o que acontece? Quando a gente consegue ter mais de um bloco, quando a gente consegue ter mais de um bloco de dados por linha, a gente consegue evitar justamente esse problema de conflito no nosso mapeamento da cache. Então, vamos escrever aqui, conjunto de blocos. Então, aqui, evita o conflito de mapeamento, certo? Só que tem um porém. Quando a gente tem esse tipo de organização aí da nossa cache, que a gente tem múltiplos blocos por linha, a gente tem que adicionar no projeto esses dois caras aqui, dois somadores. Na verdade, a ideia é a seguinte: se você tem
N conjuntos, ou seja, N blocos por linha, a gente vai precisar de N comparadores. Somadores não, comparadores. Porque a gente tem que justamente comparar a tag da nossa porção de endereço, que é esse cara aqui, justamente com todas as tags armazenadas em cada uma das seções de metadados da linha, para justamente definir qual dos blocos da linha que a gente está querendo acessar. Tá certo? Gente, tá tranquilo? Boa noite, pessoal que chegou aí. Bom que a gente está fazendo uma revisão, a gente até falou disso na aula passada. Glauber, Nicolau, Letícia, Rafaela, Vitor. Tá tranquilo? Boa noite. Beleza, então. Então a gente vai falar agora o Eduardo tá digitando aí, vamos ver o que o Eduardo falou. Boa noite, Eduardo. Te pulei aí. Desculpa, não te vi. Então, vamos lá, vamos tentar entender. A cache de mapeamento direto, a gente tinha 1 para 1. Né? A gente, em um slot, a gente só conseguia mapear um bloco. Na associativa por conjunto, a gente tinha uma relação de 1 para m, ou seja, a gente tem o nosso bloco ele pode ser mapeado para qualquer um daqueles conjuntos ali, na nossa linha, certo? Se a gente extrapolar essa ideia, qual que seria o lance? Alguém sabe dizer? Assim, aqui eu ainda posso ter escolha. Ó, o bloco ele pode estar em algum desses lotes. Alguém chutaria qual que seria a ideia máxima? Tipo assim, o máximo de flexibilidade possível? Alguém arrisca? Vitor não sabe. É difícil, Vitor. É difícil mesmo. Vou mostrar, ó. Olha só. Aqui, quando a gente tem um bloco, ele tem duas possibilidades. Ele pode entrar aqui, ele pode entrar na primeira, né? Ele pode entrar no primeiro ou no segundo bloco da nossa cache, certo? Se a gente extrapola essa ideia, a gente tem justamente uma cache completamente associativa. A ideia é a seguinte: um slot ele possui N blocos. Ele pode colocar vários, ele não é só dois, ele coloca N. E aí a gente pode armazenar o nosso bloco em qualquer lugar da nossa linha, basicamente. O lance todo é que a gente vai ter uma cache que é muito maior, que ela é muito maior. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Olha só, aqui a gente tem uma cache que ela em vez de ter tudo dividido em linhas, a gente tem como se fosse uma linha gigante, assim. Uma linha, um slot gigante. Só que o nosso bloco, ele pode entrar, né, em qualquer, ele pode ser armazenado em qualquer um desses espaços aqui que a gente tem. Então, aqui, ó, a gente tem o bloco, vamos delimitar aqui, que é como se fosse o bloco 1, que é como se fosse o bloco 2, que é o bloco 3, e aqui é o bloco 4. E aí o que acontece? Aqui, nesse tipo de projeto, a gente tem o máximo de flexibilidade. Por quê? Quando a gente precisa de colocar um bloco na nossa cache, a gente tem a flexibilidade de colocar onde ele quiser. Vocês conseguem entender isso? Olha só, porque quando eu tenho ali o, o endereço, eu vou comparar o endereço com todos os caras ali, certo? Para justamente saber onde que ele está armazenado. Entendem, gente? Vocês entenderam a ideia? Então aqui,
podemos colocar o bloco em qualquer posição da linha. Tá? Quem que tá com dúvida aí? Beleza, a Daiane entendeu. Quem que tá com dúvida aí? Tá tranquilo, gente? Legal. Então, eu só vou fazer uma última ressalva aqui. A gente estudou essas três possibilidades para a gente estruturar e organizar uma cache. Gente, isso aqui funciona para qualquer tipo de implementação, né? Quando você está implementando a cache, seja uma cache do processador, seja a cache lá das queries, seja a cache do navegador, você tem essas três possibilidades de cache para implementar. Na verdade, essa questão dela ser mapeamento direto, mapeamento associativo por conjunto ou completamente associativa, ela está ligado basicamente a uma função hash, né? A implementação da função hash, que quando a gente está falando de arquitetura, ela fica bem evidente, porque a arquitetura, a gente meio que estrutura a função hash segundo a dimensão da tabela, mas você pode pensar isso como se fosse uma estrutura de dados. Então, tipo assim, dependendo se você vai usar uma tabela hash, qual que é a função de hash que você vai usar para sua para sua memória, né, para sua memória cache, para ter essa sua cache, que vai definir se ela é associativa, associativa por conjunto, tá bom? É, temos uma flexibilidade no flexibilidade certo? Então, assim, Daiane está digitando. Diz aí, Daiane. Ah, tá. Aí a Daiane perguntou assim, mas aí tem funções hash padrões para cada um dos tipos? Não. Tipo assim, eu acredito que você esteja fazendo essa pergunta no sentido geral da técnica, né? Não. Na verdade, você vai definir a sua função hash baseada na estrutura de dados que você tiver, certo? Se você decidir implementar em software, vamos dizer que você está fazendo uma cache de objetos, certo? Em software, você decidiu implementar a sua cache completamente associativa, muito provavelmente, se eu fosse implementar, eu adotaria uma tabela mais ou menos nesse sentido. Eu ia trazer mais para o mundo de arquitetura, sabe? Na verdade, está bem relacionado a como que você organiza essa sua tabela e como que você vai quebrar vamos falar assim, um campo de endereço, que você pode ver esse cara aqui como índice, entendeu? Isso aqui é como se fosse um índice, né? É como que você vai decodificar esse índice em relação à sua tabela. Então não existe nenhum padrão assim, não, sabe? O que é o problema? O problema é o seguinte, porque a gente falou assim, ó, gente, se eu falei com vocês que a cache completamente associativa ela é a mais flexível, vocês vão falar assim, ah, ela é a melhor. Quem que acha que a completamente associativa é a melhor cache de todas? Coloca aí. É a melhor. Só para ver. O que vocês acham? Fala aí. Quem que acha que a completamente associativa é a melhor? Fala eu. Ó, a Daiane acha, Vitor acha. Vamos ver o que o Joey acha. Ó, pode. Joey falou uma coisa muito importante. Na verdade, o problema de performance aqui, ele vem por causa do
troco que a gente está pagando na flexibilidade. No hardware, essa performance, ela não é tão evidente, mas a gente já falou do problema. Quantos comparadores que eu tô. Assim, a minha clash é totalmente associativa. Quer dizer que eu tenho meus 4 blocos lá e eu posso colocar eles em qualquer um dos quatro posições ali no meu slot, certo? O que eu tenho ali para procurar? Tem 4 comparadores, certo? Vamos voltar. Se vocês voltarem os slides ali para trás, você vai ver mapeamento direto, um comparador. Mapeamento associativo por conjunto, se você tem um conjunto de tamanho P, você tem P comparadores. Então, se você tem dois blocos, um conjunto de 2 blocos, você tem 2 comparadores. Aqui você vai ter N comparadores. Então, primeira questão, quando você tem uma cache assim, do ponto de vista de hardware, você aumenta o custo, porque você tem que colocar mais comparadores no seu hardware. Você aumenta o tamanho da sua cache, o tamanho do circuito da sua cache. Tá. Mas tem um problema que o Joey falou, que é o problema do desempenho. Porque lembrem-se que existe o tal do caminho crítico. Lembra do caminho crítico? Se você introduz mais lógica computacional, quer dizer que o seu caminho crítico ele se torna maior. Aqui parece que não está muito evidente, mas só que é porque o nosso comparador ele não tem como fazer ele totalmente em paralelo, assim, não, sabe? Porque a gente tem que ver em todos e tem que pegar o resultado de todos. Então a gente aumenta o caminho crítico de qualquer forma, porque a gente tem que ver em qual desses caras que tá, entende? Então a gente ainda tem na verdade a gente teria um multiplexador ali na porta do comparador. Vocês conseguem entender isso, gente? Vocês conseguem entender que existe um trade-off? Você se torna mais flexível, mas você tem uma perda de desempenho, porque a sua cache fica maior, você tem um circuito maior, você tem um caminho crítico maior, e assim por diante. Ok, gente? Vocês conseguem ver isso? Legal. Isso. Gente, o que a Daiane falou ali, na verdade, é a coisa mais verdade da computação. A computação, assim, computação de uma forma geral, é assim, cada solução, ela resolve um problema em particular. Aí o Joey já perguntou assim, ó, quando que é o caso de usar uma associativa? O Vitor perguntou. E aí o Joey também perguntou no mesmo sentido. Então, onde que vale a pena usar? Gente, isso daí, quando eu estava no quarto período, eu fiz um artigo de iniciação científica, na época que eu estava fazendo, que eu estudei justamente isso aí. Que a gente tem as 3 caches. A gente tem a cache de mapeamento direto, associativo por conjunto e completamente associativa. E, na verdade, a organização da sua cache depende de como que você está acessando os dados. Porque assim, se você está esperando que os seus dados são acessados de maneira muito aleatória, tá? Muito aleatória, quer dizer que o princípio da localidade e o princípio da localidade espacial e temporal eles não são tão bons assim no seu programa. É um programa que você está querendo suportar na sua arquitetura, ou o padrão de acesso que você está fazendo nos seus objetos, ou as suas queries, enfim. Se você tem uma coisa muito aleatória, você precisa de flexibilidade. Entendeu? Então, quando você tem um padrão de acesso totalmente aleatório na sua memória, você coloca uma cache completamente associativa. Se você está muito certo do que vai acontecer, é melhor você colocar um mapeamento direto, porque o desempenho dela vai ser muito maior. Vocês conseguem ver isso? Eu, inclusive, no meu doutorado agora, eu tenho um artigo que eu escrevi, tá justamente em revisão, que eu modifiquei a cache do processador, justamente eu brinquei com esses parâmetros,
porque eu sabia muito bem que o sistema operacional, qual que é o padrão de acesso do sistema operacional, e eu projetei todos esses parâmetros para ter um melhor desempenho para o sistema operacional. Entendeu? Letícia, como que é dos processadores atuais? Depende. Não é padrão. Tipo assim, quando você for comprar o seu processador, né? É claro que assim, né? O processador para casa, você você não precisa se preocupar tanto, porque assim, vamos falar assim, geralmente os processadores ali, você não tem muito acesso a esse tipo de informação no i7, no i5, às vezes vocês têm isso. Mas assim, quem trabalha aí, quem que já trabalhou, quem pretende trabalhar, por exemplo, na questão de infraestrutura, de redes e tal, quando você vai comprar um equipamento, quando você vai comprar um servidor, que é uma coisa cara, assim, sabe? É uma coisa tipo assim, pô, R$ 50.000. Você vai chegar pro seu chefe e falar, ô, quero comprar um servidor aqui, R$ 50.000. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que ver isso tudo. E aí você vai ver o seguinte, ó, eu tenho, no meu servidor, a gente vai rodar esse tipo de aplicação, né? Aí o ideal seria que você entendesse quais são as características dos programas que vão executar naquele servidor, que aí você vai comprar, você vai falar, beleza, então eu preciso de um processador que tem uma cache assim ou assado, entende? Então é justamente assim. Mas para responder sua pergunta, Letícia, em processadores que a gente fala assim, mais propósito geral, geralmente é uma cache uh, mapeamento associativa por conjunto, que é a segunda que a gente viu. Porque ela é meio que uma coisa ali no meio termo, entendeu? Ela dá um desempenho bom, mas ela dá uma flexibilidade boa também. É uma coisa mais no meio termo. Tá bom? Respondido? Por nada. Gente, ficou clara a questão da cache, então? A gente viu essas três caches, a gente agora tá faltando algumas coisas ali para preencher os blocos, porque a gente viu as organizações. Vamos ver agora outras coisas interessantes. Primeira pergunta aí que alguém pode estar se fazendo. Beleza, hein? Quando que a cache é acessada? Eu acho que inclusive me fizeram essa pergunta. Se não foi essa turma, foi a turma da manhã. Na verdade é o seguinte. Toda vez que você carrega um dado, você faz uma instrução de load, você escreve um dado na memória, faz uma instrução de história, certo? Automaticamente, o circuito está ali no meio, entendeu? A instrução de load de história ela passa pela cache, ela vai determinar se está na cache, se não está na cache. Se está na cache, beleza, pega o dado de lá. Se não tá, vai ter que ir lá na memória pegar o dado, tá? Então aqui, a gente pode justamente, ó, dado esse programa aqui, ó, a gente pode falar, ó, tá vendo aqui, ó, a gente está acessando aqui a gente está acessando ali o endereço 200. Ali a gente está acessando a gente está escrevendo no endereço 103. Carrega, escreve no endereço 0. Carrega do endereço 103 e assim por diante. Até simplesmente um copiar e colar? Como assim, Douglas? Fala aí pra gente. Uhum. Funcionamento de software. Tá, vamos tentar separar as coisas aqui. Eu acredito que você está falando de cache de software. A gente não está falando de cache de software aqui, não. A gente está falando de cache do processador aqui, tá bom? E aí, bom, vai variar de contexto para contexto, tá? No nosso caso aqui, toda vez que você for escrever usando uma instrução de escrita, por exemplo, story,
uma instrução de leitura da memória, que é o load, a gente tem que passar pela cache, tá bom? Beleza. Então aqui tá um exemplo de um programa que está usando a memória pra caramba. E toda vez que a gente faz um load de história aí, a gente está passando pela cache. O interessante aqui é para falar, ó, tá vendo que quando você tá usando aqui, ó, eu vou falar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esses daqui são os endereços de acesso, tá vendo? E esses endereços de acesso aqui, eles formam, né, a gente chama isso aqui de string de acesso. String de acesso à memória. Memória. E essa string de acesso, ela caracteriza o padrão do programa. Então, voltando ali nas perguntas anteriores, do Joey, da Letícia, né, do Vitor, você basicamente, quando você quer saber se a sua cache ela é boa para um determinado programa ou não, você vai olhar para o string de acesso à memória desse programa, para o padrão de acesso. Porque aqui, ó, aqui ele está falando para a gente, olha só, aqui a gente vai no 200, depois vai no 103, depois vai no 0, vai no 103, vai no 14. Gente, tá meio randômico aí, não tá? Tá meio muito aleatório, não tá? Tipo assim, olhando esse programa aí, eu falaria, pô, o que daria ali para fazer? Pô, tá acessando bastante os elementos ali perto do 10, tá vendo? 10, 14, 13, 12. Mas também tem uns acessos muito distantes, tá vendo? Então é isso que você tem que analisar quando você tá vendo o programa assim para ver como que você melhora. Todo mundo consegue fazer a ligação agora dos mapeamentos e tal, porque se os endereços são perto, entendeu? Ó, tá tranquilo pro Douglas, pra Daiane e pro resto aí, gente. Se pronunciem. Deixa eu perguntar aí pra alguém ali, ó. Joey, a Letícia falou que tá tranquilo, Otávio também falou. Ian, tá tranquilo, Ian? Tá ok? Tá ok. Tá tranquilo aí, Ian? Tá seguindo a gente? De boa, então. Chegou atrasado? Beleza. Só concentrar que você fica aqui na aula, tranquilo. Vamos lá então, ó. E aí, gente, vamos falar de como é que a gente encontra o bloco da cache. Isso aí ele está bem relacionado ali, né, àquela função hash que a gente falou. Então, vai depender da organização. Né? Se você tem uma organização, se ela é mapeamento direto, mapeamento por conjunto, ou completamente associativo, a gente vai alterar alguns blocos, alguns passos, tá bom? Mas existe uma regra geral. E a regra geral é o seguinte, ó. Pegou o endereço da memória. São essas 4 etapas, ó. Você tem o endereço da memória. Aí o primeiro passo, você vai calcular no endereço da memória, você vai calcular o bloco. O bloco, você vai pegar o endereço da memória e fazer uma divisão inteira pelo tamanho do bloco. Então, vamos dar uns exemplos aqui, ó. Vamos dizer que o endereço da memória é o 57, tá? Vou pegar um exemplo. Endereço 57, o bloco, tamanho do bloco igual a 4, e número de slots, número de linhas ou slots, né? Linhas ou slots, sei lá, 8. Tá bom? A gente tem essas informações aí. Tá? Então, o primeiro passo é esse daqui, ó. A gente vai pegar o endereço e dividir pelo tamanho do bloco para saber qual que é o bloco que a gente está acessando. Então tá. A gente vai fazer o bloco é igual a endereço, que é 57, dividido por 4. Certo? Então, o bloco aqui, a gente vai fazer a divisão inteira.
inteira. Então a gente faz aqui, o pessoal do YouTube está vendo a calculadora, 57 dividido por 4, 14. Então a gente está falando do bloco 14, que é igual a 14. Certo? Beleza. Aí a próxima etapa é justamente calcular qual que é o slot, ou qual que é a linha que a gente está falando. Então aí a gente vai pegar e vai fazer o resto da divisão do bloco pelo número de slots. Tá vendo que isso aqui são diferentes funções hash que a gente está usando, que a gente está tipo juntando elas todas para determinar onde que o nosso dado está. Então, no caso, seria a gente fazer o resto da divisão. Vamos colocar aqui, para vocês me ajudarem. Aqui é o slot, linha ou slot, né? Linha ou slot. A gente vai estar na linha que é o bloco, que é o 14. Mod, número de slots, que é 8. Certo? Então, a gente está falando ali do slot número 6, certo? Da linha número 6. Por fim, a gente vai calcular a nossa tag, que é o metadado que identifica ali, né, se é justamente aquele pedacinho que a gente está querendo usar, que é a nossa divisão inteira do nosso bloco. Tag é o nosso bloco, que seria o bloco 14, dividido pelo número de slots que a gente tem. O número de slots que a gente tem é 8. Então aqui a gente teria 1. Certo? Tendo isso, a gente fez toda essa etapa para saber onde que o nosso bloco está. Então, olha, a gente tem todos os dados que a gente precisa. A gente tem a linha, quer dizer que a gente vai na sexta linha da nossa cache. Aí a gente vai lá e vai pegar o bloco. A gente vai pular para a tag 1, né? Porque o bloco é o número 14 e vai acessar aquele cara que tem a tag 1. Tá certo? Ok, gente? Vocês conseguiram ver as etapas aí? Douglas está digitando ali pra gente. Vai mandar uma pergunta, eu acho. Tem que treinar, né? Ô, gente, só pensando aí, trazendo, isso aí é muito a ideia de como é que se projeta. Dá uma olhada ali. Acho que isso vai ficar muito claro quando vocês forem fazer os trabalhos, entendeu? Porque no trabalho vocês vão ter que pensar mais ou menos essa coisa. Então vai ficar muito mais nítido isso. Tipo, acessa esse cara, acessa aquele cara ali e tal. Tá bom? Para vocês pensarem no projeto da função hash. O bom é que não tem a segunda prova, né? Vai ter trabalho, então é muito mais fácil. Inclusive, eu já comecei a corrigir os trabalhos, tá bom, gente? Tudo bem? Pode avançar? Temos mais alguns slides, temos um exemplo de código legal para ver hoje. Eu demorei 1 hora para preparar o exemplo de código. Passando então, gente. Tá. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que falar a cache, ela é menor do que o nível de memória que está embaixo. Por exemplo, a memória cache está entre o processador e a memória principal. O processador, a gente está falando de armazenamento de registradores, ali são poucos bytes. Quando a gente está na memória principal, a gente está falando de gigabytes, certo? A memória cache é uma coisa ali que está em megabytes. Então, você não consegue colocar todos os dados da sua memória principal dentro da sua memória cache. Porque senão, para que ter hierarquia? Senão a gente ia ter uma memória da mesma tecnologia, não adianta. Então, quando eventualmente não vai ter espaço para colocar todos os blocos, todos os dados que a gente quer na nossa cache. E quando esse momento chegar, que ele vai chegar, e é uma coisa que acontece frequentemente, na verdade, a gente vai ter que fazer uma decisão, a gente vai ter que fazer uma escolha.
E aí essa escolha, ela está justamente ligada à questão do mapeamento, né, do tipo de organização da nossa cache. Foi justamente aquilo. Ó. No mapeamento direto, a gente não tem escolha, porque a gente só tem um bloco por slot. Na hora que eu preciso trocar, eu vou lá naquele slot, tiro o bloco e coloco o bloco que eu quero. Quando eu tenho mais de um bloco por slot, eu vou poder fazer alguma escolha. Eu vou poder falar assim, beleza, eu quero substituir o primeiro bloco do meu slot, o segundo bloco do meu slot. Mas mesmo assim você tem que falar, tá, beleza, eu tenho esses dois. Que eu vou, qual dos dois que eu vou escolher? E aí, isso daqui entra de fato algoritmos. E esses algoritmos eles são implementados no hardware. Você pode ter diferentes tipos de escolha. Você pode falar assim, ó, eu vou substituir o bloco que eu usei ele menos recentemente. Ou seja, vamos dizer que eu usei o bloco, sei lá, eu tenho, sei lá, 5 minutos que eu referenciei, que eu usei esse bloco. Aí você escolhe esse cara, porque, pô, ele tá ali, eu não tô usando, você vai lá e pega ele. É uma ideia. Uma outra ideia é, eu vou pegar o bloco que entrou primeiro. Não importa. Não importa. Eu vou pegar, ó, esse cara entrou primeiro, esse cara sai. Primeiro que entra, primeiro que sai. É uma ideia. Ou senão eu posso falar assim, ah não, tanto faz. Pega qualquer um ali. Seria um totalmente aleatório. Isso daqui, quando isso aqui a gente está falando, que é o que a gente chama, que está escrito ali, que é política de substituição de cache. Então, a política de substituição de cache, ela diz qual bloco vai ser substituído. E, gente, a escolha desse cara, de quem que vai sair e quem que vai. E o cara que vai entrar, onde que ele vai entrar, é uma coisa muito importante. Quando você está falando de sistema de memória e hierarquia de memória, basicamente são esses dois parâmetros, são três parâmetros que mudam no sistema de memória. Então, o primeiro é o tamanho da sua cache. Por quê? Se você tem uma cache maior, cabe mais coisa ali dentro. Então, você vai ter um desempenho melhor, porque a sua cache ela te fornece uma memória mais rápida do que o nível anterior de memória. Então, desempenho do sistema, da hierarquia da memória cache. Então, você tem o tamanho da cache. O outro parâmetro que a gente tem é justamente a organização da sua cache. Organização, então tamanho, organização e política de substituição, tá? Esses três fatores juntos, eles vão te falar qual que é o desempenho da sua cache. E percebe que quando você está projetando seu sistema, quando você está projetando sua arquitetura, seu processador, você vai ter que escolher os seus parâmetros em função do padrão de acesso do seu programa, tá certo? Eu, por exemplo, agora eu estou justamente fazendo isso numa cache de software que a gente está fazendo no sistema operacional. A gente está variando os parâmetros, fazendo estudo de alguns programas para falar no sistema operacional qual que é a organização melhor para a cache. E eu vou mostrar algumas coisas. O exemplo que eu quero mostrar para vocês hoje, que é de um exemplo bobo que eu fiz, que vocês vão poder executar no computador de vocês e dar uma olhada e brincar um pouquinho, ele justamente mostra que mexer com cache é interessante, tá bom? Gente, ficou claro aí na questão da política de substituição de cache que a gente tem essas escolhas para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Quer adicionar alguma coisa aí? Pergunta? Tudo ok para a Daiane? Vamos ver aí, vamos pegar mais gente aleatória. Gente, a gente tá com uma audiência muito boa hoje. Eu tenho que até descer aqui rolando para ver quem que tá. Bom,
O Sávio entrou aí agora. A Rafaela. Rafaela, participa aí. Fala se tá ok pra gente. Tem que até dar ponto extra pra nós. É? Ô, gente, eu concordo também. A gente vai fazer o seguinte: fiquem até o final da live, até o final do exemplo que eu vou falar. E eu vou distribuir uma tarefa de um ponto extra. E eu vou abrir uma pasta no SGA, que aí vocês postam lá, tá bom? Não, é pra ficar legal. É uma tarefa. É uma tarefa. Não, tem que ser tarefa. Só o ponto. Rafaela, é de boas. Só ficar ali que vocês vão entender, tá bom? É, pesquisa de 15 minutos no máximo. Ó, então tá. Vamos continuar avançando aqui. Última coisa que a gente tem que falar é assim. Beleza, eu escolhi alguém que tem que sair, tá certo? Eu falei assim, beleza, eu tenho esse bloco aqui, eu não vou usar ele mais, pega ele, tira ele fora. Só que tem um problema. Quando eu estou escrevendo na minha memória, o que acontece? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu escrevo, toda vez que eu escrever na minha memória cache, eu escrevo na minha memória principal também, certo? Ou quando eu escrevo na minha memória cache, fica só na minha memória cache. E aí, de tempos em tempos, ou quando eu for substituir aquele bloco, eu for tirar aquele bloco fora da minha cache, eu escrevo ele de volta na minha memória principal. Então, vamos falar assim, a gente tem duas decisões. Primeiro é a decisão de quando, qual bloco que eu vou tirar da minha cache quando eu precisar substituir, então, a política de substituição. E a segunda decisão que a gente tem é quando que eu escrevo meus dados efetivamente na minha memória. Tá certo? Tem alguém? Peraí, gente, desculpa. Deixa eu colocar aqui em silencioso. Pronto. O negócio é o seguinte. Quando a gente tem justamente essas duas possibilidades, a gente tem a nossa política de escrita. Esse A nossa política de escrita pode ser essas duas. A primeira política de escrita é a política de escrita write-through, que é a política de escrita assim, mais simples, mas é a de pior desempenho. Que é assim, toda vez que você escreve na sua memória, toda vez que você escreve na sua memória cache, você escreve na sua memória principal. E a segunda política de escrita é a nossa política de escrita que a gente chama write-back, que a gente só escreve a palavra, né, quando a gente for substituir esse bloco. Dessa forma, a gente posterga o máximo possível a nossa escrita na nossa cache. Qual que é o problema? Tem problema para os dois. Lembra que a Daiane soltou a máxima da aula de hoje. Cada um tem os seus problemas. Qual que é o problema do write true? Acabei de falar. Write true. Write true. Desempenho ruim para a escrita. Por quê? Por que é um desempenho ruim para a escrita? Porque toda vez que eu escrever o dado, eu escrevo na cache e escrevo na memória. Se eu estou escrevendo na cache e na memória, eu perdi o desempenho que eu ganharia por usar uma hierarquia de memória. Agora, alguém sabe me dizer qual que é o problema do write back? Todo mundo falou ali. Quem que concorda? Quem acha que o write back não tem problema? Fala assim, eu. Assim, claro que eu dei a entender, mas quem que fala assim, eu truco pra ver? Fala assim, eu.
Ó, o Otávio. O Otávio vai puxar o bonde aí e vai falar que tá trucando. Que ele acha que o right back é o melhor que tem. Pô, eu troco até sem carta. Diz aí, ó, o Joey, o Douglas. Ó, estão falando coisas interessantes. O Joey falou assim: que o problema do right back seria a demora na troca dos blocos. Verdade. Verdade. E o Douglas falou assim que terá problema no momento da escrita na memória principal. Então acho que o Douglas pensou ali no mesmo sentido. Justamente, gente, quando a gente tiver uma. A gente precisar de substituir o bloco, a gente vai demorar mais para substituir o bloco. Certo? Maior demora na substituição do bloco. Tá certo? Então, a gente tem isso, a gente tem esse problema. E a gente tem um outro problema. Esse outro problema aqui, lembra que a cache é uma técnica, certo? Vou falar uma coisa aqui para vocês que vocês agora vão se sentir entendendo tudo de computador. O negócio é o seguinte: a cache é uma técnica. Se você está usando uma cache no seu navegador, por exemplo, e essa sua cache de navegador, ela usa a política de write back, quer dizer que é quando for substituir que você vai escrever de volta no servidor. Né? Write back vale para lá, é uma técnica de cache. Tá. O que acontece se a sua conexão cai? O que acontece se seu navegador crasha? Perda de dados. Perda de dados. Em queda. Tá vendo? Vou falar outras coisas aqui. Vamos dizer que você tem o seu banco de dados. O seu banco de dados tem a cache do banco de dados das tabelas que estão sendo mais utilizadas. O que acontece se o seu servidor cai? Perda de dados. Sabe quando você está com um dispositivo USB e você conecta o dispositivo, né, um pendrive, você conecta ele no computador, você modifica os arquivos lá, você edita o trabalho de arquitetura de computadores antes de imprimir, e na hora que você vai remover, você esquece de remover o dispositivo com segurança. O que acontece? Corrompe os arquivos. Por quê? Porque você arrancou o negócio sem deixar o sistema escrever, fazer o write back daqueles dados que estavam na cache. Vocês conseguem ver isso, gente? Agora, quando vocês veem isso, vocês começam a ver que dá essa inconsistência, é tudo isso aí, ó, tudo cache. Então, tipo assim, toda vez que aparecer esse problema, você fala assim, tinha uma cache ali. Então, é muito interessante vocês ficarem atentos a isso, para vocês verem que essa técnica ela é aplicada em tanto de lugar. Tá certo? O último exemplo aqui que eu vou dar é quando você liga seu sistema, você está mexendo no seu sistema, aí o Windows vai fazer um update ou o seu sistema trava. Aí você, reinicia no botão. Na hora que liga o sistema, o que acontece? Scan disk, não sei o que. Por quê? Porque você deixou a cache, né, dos discos de bloco que o sistema operacional faz um estado inconsistente. E aí o disco está tentando fazer o que ele consegue para recuperar aquele estado inconsistente da cache. Ok? Tranquilo, gente? Interessante? Quem que sabia disso? Coloca aí, eu. Legal. Se a gente aprendeu uma coisa, se a gente aprender uma coisa nova por dia, no final do ano a gente aprende mais de 300 coisas, né? Vamos seguir então. Por fim, a gente tem alguns parâmetros para falar ali do desempenho da nossa cache. Que o desempenho ele vai estar relacionado a quantas vezes que a gente não precisa de ir na memória principal.
tá certo? E toda vez que a gente chegar, para cada processador é um tipo de acesso. Como assim, o Douglas? Ou isso é determinado por programa? Você está falando do outro... Peraí. Você está falando de qual slide? Acesso a cache. Peraí, é o outro slide, será? Acesso a cache, tá. Write through e write back, não. Isso daí, igual a organização e a política de substituição, todos esses três parâmetros aqui é do processador, não é do programa, não. Parâmetros da arquitetura. Parâmetro da arquitetura. Tá? Não, não, não. O processador ele é construído com uma das duas. E não, você tem que ver na especificação do processador. Beleza? Então, só voltando aqui na questão do desempenho. O desempenho, então, a cache ela tá lá para que sempre quando eu quiser acessar um dado, o dado esteja na cache. Se o dado não estiver na cache e eu tenho que ir lá na memória para buscar o meu dado, eu vou demorar mais para acessar ele. Então existe uma métrica que a gente fala, que é justamente quantas vezes que eu estou indo acessar na memória em relação ao número de acessos totais que eu tenho. A gente tem uma nomenclatura muito utilizada, que é a seguinte: quando a gente fala que a gente teve um hit na cache, ou a gente teve um acerto na cache, a gente tem justamente falando assim, beleza, eu fui lá acessar um determinado dado, e esse determinado dado, eu encontrei ele na minha cache. Acerto. Coloca onde? Coloca aqui do lado. Acerto. Então, isso quer dizer que quando eu fui lá acessar minha cache, eu encontrei meu dado na cache. E quando eu vou na cache e o dado não está lá, e eu tenho que ir lá na memória buscar ele, a gente chama de falta, ou miss na cache. Falta na cache. E aí, beleza. O que a gente quer quando a gente tem um sistema de memória cache? A gente está usando a memória cache, a gente quer justamente maximizar os acertos. Então, queremos maximizar os acertos na cache. Tá? E aí existe uma métrica que a gente fala, beleza. E aí, o que significa maximizar? É justamente a gente olhar para a taxa de acerto. Dos números de acessos que eu tive, quantos acessos que foram acerto. Se eu tiver, tipo, 100% é o melhor caso. Que quer dizer que toda vez que eu for buscar um dado, tá na cache. Tem como ter 100%? Não. Porque, tipo assim, quando a gente liga o computador, quando a gente liga o computador, a cache está vazia. Quando você lança o programa a cache está vazia. Então, necessariamente vai ter alguma falta na sua cache. Então, você nunca vai ter 100%, mas assim, você pode ter 99,9999? Pode. Em geral, quando seu programa ele é muito bem projetado, quando sua cache ela é muito bem projetada, ou você faz o seu programa para utilizar aquela cache ali, você tem ali 85, 90, 95, tá bom? O exemplo que a gente vai ver é justamente disso, tá, gente? A gente vai brincar e ver que isso daí tem um grande impacto no desempenho. Gente, tá tranquilo aí como é que a gente mede o desempenho da nossa cache?
fica uma perguntinha aqui, que às vezes a gente só fala assim, pô, mas como medir cache hit, miss? Como que eu faço isso? Na verdade, existem nos processadores modernos, isso aí é um plus, é um extra. Nos processadores modernos, eles têm uns registradores especiais que você pode, através de linguagens de alto nível, você tem bibliotecas, tá? Que você pode acessar essas informações do registrador. Então, por exemplo, através esses registradores especiais, eles chamam contadores de hardware. Eles chamam contadores de hardware que eles contam alguns eventos de desempenho importantes que a gente tem no nosso programa. E a gente pode usar bibliotecas, uso de bibliotecas para acessar e acessá-los. Um exemplo de biblioteca de C, para quem quiser dar uma olhada depois, é o PAP, uma biblioteca que ela permite você fazer acesso a esses registradores no seu código C. E aí você consegue fazer algumas métricas de desempenho. Quando a gente estiver tendo a aula de desempenho no final do semestre, eu vou trazer essas questões aí para a gente colocar um pouco de mão na massa para ver como é que a gente pode dar uma olhada nisso, tá bom? Então tá. Gente, seguinte, eu vou. Tem esses slides aqui que é os de exemplo e tal, de como é que você, né, calcularia essas métricas de desempenho, mas assim, esses exemplos aí, vamos falar assim, eles são meio que exemplos de slide. Eu preparei um exemplo que eu quero mostrar para vocês, que é justamente ver como que a gente consegue brincar com a cache, vendo a questão principalmente do tempo de execução de um programa e como que, dependendo da forma que você programa, que você pode melhorar e piorar o tempo de execução. Tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar os slides aqui, porque eu não vou voltar aqui agora. Depois vocês dão uma olhada nesses dois slides aí vocês mesmos. Quem tiver dúvida, é só voltar neles na aula que vem, tá bom? É só 2 slides de um exemplo. Tem alguém com alguma dúvida aí? Que eu vou usar esse resto da aula para dar um exemplo. Quem tiver com dúvida, vai elaborando aí enquanto eu pego o exemplo aqui, pode ser? E quem quiser acompanhar, gente, o exemplo ele está disponível no nosso Canvas. Eu coloquei lá na seção de material didático, eu coloquei um link para um repositório no GitHub que eu criei, que chama Playground. Eu vou mandar aí no chat o link, tá bom? Vou mandar no chat. Mandar no chat, vou compartilhar nessas notas compartilhadas aí, tá bom? Quem quiser clonar o repositório local e acompanhar o código aí, tá? Local, eu vou mandar ali eu colei ali nas notas compartilhadas. Quem quiser clonar o repositório local, tá ali também o comando do terminal, eu coloquei ali, que é git clone, você passa o URL, tá bom? Tenta clonar aí se vocês quiserem e tal, enquanto eu vou mostrar aqui. Parar de compartilhar aqui minha tela então, tá bom, gente? Então,
estão vendo aí minha tela? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ver se tá muito pequeno ou tá muito grande. Pera aí, deixa eu aumentar um pouco. Ficou bom assim? Tá num tamanho bom, gente? Pra Daiane tá pequena. Pequeno, deixa eu ver aqui. Ver se melhorou. Peraí. Melhorou? Tá bom aí pra você também, Douglas? Legal. Então tá, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo que faz multiplicação de matrizes, certo? É um exemplo muito clássico quando a gente quer olhar essas questões de desempenho. Eu acho que vocês lembram mais ou menos do algoritmo de multiplicação de matrizes, onde a gente tem uma matriz A e uma matriz B, e a gente multiplica toda a linha da matriz A pela coluna da matriz B, certo? Eu vou passar aqui sobre os algoritmos, só para a gente ver. Ó. Aí, deixa eu pegar esse algoritmo aqui. Ó. O primeiro algoritmo que eu tenho é o algoritmo de multiplicação de matrizes aqui, que ele tem esses parâmetros aqui. Ó. Então, ó. Então, aqui, ó. O primeiro parâmetro é esse parâmetro aqui, que é a matriz de resultado, tá bom? Matriz de resultado. Aqui a gente tem uma outra matriz, que é a matriz de operando A. Matriz de operando B, tá bom? E aqui a gente tem o nosso tamanho, a dimensão da nossa matriz. Dimensão das matrizes, tá? Então, no caso aqui, eu estou falando de matrizes N por N, tá certo, gente? Então, eu estou multiplicando duas matrizes quadradas. E aqui, justamente, como que a gente faz essa multiplicação de matrizes quadradas é usando esse algoritmo. Quem que já viu esse algoritmo aí? Quem que já brincou com esse algoritmo? Coloca aí. Eu. Daiane já brincou com o algoritmo, mas quem que já brincou com o algoritmo? Só para eu ter ideia aí. Ó, então vamos passar aqui no algoritmo. Ó. Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. O J, eu tenho uma matriz, uma tabela. Pensa assim. O J, eu vou passar e vou caminhar nas minhas colunas. Igual a gente faz na aula. Tá vendo? Eu caminho nas minhas colunas. E o I, eu caminho nas minhas linhas da minha matriz. E o K é justamente eu pegar o primeiro termo da primeira coluna com o primeiro termo da primeira coluna com o primeiro termo da primeira linha. Primeiro termo da segunda coluna com o segundo termo da segunda linha. Terceiro termo da primeira coluna com o terceiro termo da terceira linha. Primeira linha. E assim por diante. Então a gente tem essa variação das linhas, das colunas e dos termos que eu estou multiplicando um com o outro e somando. Tá certo? Então, olha só. Aqui eu estou justamente, ó, eu pego a minha matriz C, tá? Eu pego da matriz de resultado, eu pego a posição I, a posição J, tá?
E aí eu multiplico a minha posição I e K da matriz A vezes a posição K e J da minha outra matriz. Gente, vocês estão me seguindo? Fala aí, tá tranquilo, entendemos. Ok. É só a Daiane que sabe do algoritmo? Tá, beleza. O que eu quero comentar aqui é o seguinte. Quando você aloca memória, quando você vai lá e cria um vetor, né? Um vetor, por exemplo, vou colocar aqui, tá bom? Quando você cria um vetor, tipo, sei lá, vamos dizer que você cria um vetor, a gente já estudou, a gente já viu isso quando a gente estava nas aulas de assembly. Quando eu faço um vetor C do tamanho n, né, é assim, na minha memória, a gente vai ter assim, primeiro vai estar o C0, depois vai estar o C1, depois vai estar o C2. Vamos dizer que isso aqui é o endereço 40. Aí, se cada elemento tem 4 bytes, aqui ia ser o 44, aqui ia ser o 48. Lembra? E quando a gente ia acessar, a gente justamente colocava 40, 44, 48. O que eu estou querendo dizer aqui é que num array, numa matriz, quando a gente aloca a memória, todos os elementos eles estão seguidos na memória, certo? Ok, gente? Tá. A Daiane e o Douglas falaram que tá ok. Ian, que você tava me beleza. Joey, vocês que estavam acompanhando aí. Tá. Espero que os outros estejam ok também. Então, o negócio é o seguinte, gente. Quando a gente tem uma estrutura de dados, eles estão todos um do lado do outro na memória. Então, se eu vou acessar, né? Dependendo, se eu acesso bonitinho, 1, 2, 3, 4, ou se eu acesso o primeiro elemento, aí eu pulo para o outro lá da frente, eu volto no primeiro, vou no segundo, sabe? Eu fico igual um louco ali, eu posso prejudicar o desempenho da minha cache. Porque foi isso que a gente viu. E a gente vai ver isso na prática. Esse algoritmo aqui, então, ele é o algoritmo mais tosco de todos. Porque, na verdade, ele vai caminhar na linha, ele vai caminhar na coluna, né, na coluna J ali, e vai multiplicar vai caminhar na linha e vai multiplicar com a coluna da outra matriz. Só que tudo vai depender de como é que as matrizes elas estão armazenadas na memória. Se eu falar assim, ó, que, por exemplo, a linha, se eu falar assim, ó, a minha primeira linha, se eu falar assim, a primeira linha são os elementos C0 até, sei lá, N, menos 1. Bom? A minha primeira linha está tudo no C0 menos 1. Aí, logo depois, na minha porção de memória, a gente tem a segunda linha vai estar no C1, Cn até 2n menos 1. Tá? Se a minha matriz está organizada assim, e está, quando eu percorro primeiro as linhas, para depois percorrer as colunas, pode fazer diferença ou não. Tá certo? Porque tudo depende de como é que está organizado na memória. Vocês conseguem ver isso? Tá. Então o negócio é o seguinte. Esse primeiro cara aqui, eu estou justamente percorrendo aqui, ó, o for mais externo, eu estou percorrendo elementos das minhas colunas. Então, eu justamente estou percorrendo a linha. E aqui no for mais de dentro, eu estou percorrendo as minhas linhas. Então, eu estou saltando de uma linha para outra. Então, eu estou saltando blocos.
saltando blocos de memória, certo? Isso aqui, ó, salta blocos de memória, ok? E aqui, então, esse exemplo aí, eu vou saltar blocos de memória para fazer a minha computação. No outro exemplo aqui, ó, o que eu faço? Eu inverti. Ó, no primeiro exemplo aqui, eu tinha J, I, tá certo? Aqui nesse outro exemplo eu inverti. Eu coloquei I e J. Só de eu inverter I e J, aqui eu não salto blocos de memória. Por quê? Nesse exemplo aqui, eu estou indo. Primeiro eu computo tudo da primeira linha, depois eu computo tudo da segunda linha, depois tudo da terceira linha e assim por diante. Ok, gente? Os demais aí, ó. Glauber e Daiane falaram que estão ok. Então a gente vai entender o seguinte: se o primeiro ele salta e o segundo não salta, quem que tem um padrão de acesso mais bonitinho? Primeiro ou segundo? Isso. Ó, muita gente aí tá achando que é justamente o segundo. O Vitor ali, ele tá digitando, vamos ver o que o Vitor acha. O que você acha, Vitor? Daiane, se pronuncie. Legal, então, justamente o segundo, ele é bem mais bonitinho, então, se ele tem um padrão mais bonitinho, ele é esperado que ele seja melhor o padrão de acesso, certo? Então a gente vai ver justamente isso. Eu vou desfazer todos os meus comentários aqui, porque eu não sei se vai compilar, e eu quero tirar esse cara daqui. Gente, tá incomodando aí as panelas? Não? Tá. Beleza, então. Eu vou fazer o seguinte. O primeiro algoritmo, eu chamei ele aqui, ó. O primeiro algoritmo eu estou lançando aqui, ó. Eu vou lá, eu vou lançar várias vezes, vou medir o tempo de várias interações. Na verdade, isso aqui, eu faço 30 rodar, eu rodo ele 30 vezes, certo? E pego a média do tempo de execução para o primeiro algoritmo. E aí eu chamei de cache unaware, que é tipo assim, ele não é inteligente. E o segundo, ele é inteligente, tá bom? E a gente vai rodar aqui e ver a diferença. Ó. Eu vou compilar ele usando o make. Ah, vou fazer uma coisa aqui. Olha o tweet aí, gente. Tweet code. Então, olha só. Eu vou executar aqui, então, o algoritmo. Compilei aqui bonitinho. Quem quiser é só compilar usando o make. Né? E aí eu vou executar o cara aqui, ó. MM. E vou executar assim, ó. Ele está usando uma matriz, ele está rodando o programa com matriz de 512 por 512. É uma matriz grande, tá, gente? O meu processador aqui, ele é um i7, só que ele não tá paralelo essa implementação, então ela vai demorar um pouquinho mais de tempo do que ela demoraria normalmente, ó. O primeiro algoritmo aí, ele demorou 34.564 e o outro metade. Quem que achou muito louco isso? O que vocês acham de ter o mesmo algoritmo,
rodando 2 vezes mais rápido só por causa da cache. É, gente. Arquitetura de computadores. Tá vendo? Isso aí, gente. Imagina, você tem um programa que roda 2 vezes mais rápido, você usou o mesmo algoritmo, só que você projetou ele pensando em arquitetura. Pensando em arquitetura. Pensando na cache. Achei que sou fã de arquitetura. Calma, vocês não viram ainda. Vocês não viram ainda. O ponto extra que eu vou lançar é vocês tentarem procurar um pouquinho, que é o terceiro algoritmo que eu vou apresentar a arquitetura para minha empresa. O terceiro algoritmo que eu vou mostrar aqui agora, só para a gente fechar essa aula. Ups, assustei. O terceiro algoritmo que a gente vai ver aqui na aula é um algoritmo muito mais foda. E ele chama Cache Oblivious. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. O terceiro algoritmo é esse cara aqui. Porque o que eu fiz? No segundo algoritmo, eu só inverti as linhas e falei assim, olha, eu sei que a minha linha, eu vou justamente, em vez de eu percorrer saltando, eu percorro a linha toda bonitinha. Não foi isso que foi a ideia do outro algoritmo? Legal. Esse outro algoritmo aqui, olha o tanto de for que tem. Olha o tanto. Tem quanto fora? Quantos fora aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 for. 6. Só que o que esse cara faz? Isso, a primeira otimização que eu fiz, eu não conhecia nada do meu processador. Eu simplesmente falei assim, eu sei que a alocação de memória ela é sequencial. Tipo, tudo junto. Então eu vou acessar minha memória tudo junto. Esse algoritmo aqui, eu sei qual que é o tamanho da minha cache. E eu sei qual que é quantos bytes tem em cada bloco e quantos blocos que eu tenho para cada linha. Se eu sei isso, qual que é a linha da minha cache, eu sei, eu fui lá no processador, olhei e projetei isso. Gente, na verdade, o meu mestrado foi justamente nisso. Eu tenho mestrado em computação de alto desempenho. A gente pega um algoritmo, olha para a arquitetura, faz todas as modificações possíveis para rodar aquele algoritmo o mais rápido possível na arquitetura. Vou rodar esse algoritmo aqui para vocês verem como é que é surreal. Diz aí, antes de eu rodar, o Douglas tem uma coisa. Diz uma coisa aí, Douglas. A aplicação no dia a dia. Diz. É, exatamente. Tipo assim, por isso que a Google, por isso que a Intel, por isso que essas empresas, elas gastam dinheiro. Por isso que eu brinquei com vocês, eu já brinquei várias vezes assim com vocês. Vocês querem ganhar $30 mil? Porque assim, é esse tipo de coisa que faz diferença no profissional. Porque o cara ele vai ser contratado para fazer software que entrega desempenho, entendeu? Não é uma coxa de retalhos que você vai ligando um tanto de biblioteca, entendeu? É quando o cara entende essas coisas. Top, né? $30 mil é top, eu também acho. Ah, vamos executar esse outro cara aqui, que é o Cache Oblivious. E tem jeito de você projetar vários algoritmos que são Cache Oblivious, tá bom, gente? Na verdade, o trabalhinho, né, extra que eu vou pedir é para vocês listarem, escolherem um algoritmo Cache Oblivious e não implementar, mas só falar assim, ó, a ideia é a seguinte do algoritmo. Fazer esse tipo de pesquisa. Então aqui está o Cache Oblivious, tá bom? Eu vou compilar o Cache Oblivious aqui, só para vocês verem
compilei aí o meu programa com Cache Oblivious e vou rodar os 3 algoritmos. Mesmo tamanho de matriz para todo mundo. A gente vai encerrar a aula daqui a pouco, assim que terminar aqui, tá, gente? Os que estão ficando aí, porque eu acho que vocês. Não sei se vocês têm aula depois. Vamos ver. Eu nem rodei, porque quando a gente está rodando com o processador, fazendo videoaula, isso tudo influencia, sabe, gente? Eu nem rodei assim. Ó, tanto é que mudou o tempo, tá vendo? Ó? Foi de 52 segundos. Vamos ver quanto que dá o outro. 16 segundos. E aí, gente? O que vocês acham? E aí? Então, gente, arquitetura. De 50 mil para 7 mil. Gostou? Eu achei legal trazer esse exemplo aí. Eu fiquei programando 1 hora o exemplo para ficar bonitinho. É, gente, tá disponível esse exemplo para vocês no GitHub, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação só para ela não ficar muito longa, mas vai continuar transmitindo aí na tela.